Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos para mais uma historinha, ou um caso, né? Como vocês queiram. Que tem pessoas que falam para mim, isso é um caso, não é uma história. Então, seja como quiser, entendam como quiser, que é caso, que é história. Bem, a história de hoje é de um. Eu me lembro que faz tempo, tá? Eu me lembro que eu era adolescente e tinha ido para Minas, que minha mãe tinha morrido, minha avó me levou para Minas. Aí lá em Minas, um dia apareceu um senhor lá, todo, todo chique, todo bem arrumado e tal. E aí, quando viram ele, o pessoal falou assim: Poxa, esse cara é safado. Ele fica lá em São Paulo pedindo esmola nas esquinas, chega aqui e fica tirando onda de doutor, todo armado, todo chique, não sei o quê. Aí ele ficou na dele. Ele não falou nem que sim, nem que não, ficou na dele. Aí passou. Foi lá, visitou os parentes, né? Todo bem arrumado, comprou as coisas e tal. Aí foi embora. Quando ele voltou para lá, aí as pessoas que iam sempre a São Paulo, os comerciantes que iam sempre a São Paulo fazer compras lá, viram ele de novo lá pedindo esmola. E aí falou, pô, cara safado, sem vergonha, fica pedindo esmola. E quando vem aqui, fica tirando onda de doutor, todo arrumado, não sei o quê, bababá. Aí eu ficava ouvindo aquilo, né? Eu falei, pô, será que esse cara pede esmola mesmo? Todo chique, todo arrumado. Mas aí ele ganhava, olha, ele ganhava tanta esmola que ele se vestia bem, ele se arrumava bem. E até que um belo dia o cara foi lá cheio da grana e comprou um sítio. Aí todo mundo fica enganando os outros. Esse safado fica enganando os outros lá em São Paulo pedindo esmola e aqui ele vem tirar onda de bacana lá, comprou um sítio, não sei o quê. Aí todo mundo falando. Aí comprou o sítio, mandou a cuidar, né? Pagava gente para olhar, cuidar e tal. E foi. Passou mais um tempo, ele veio, comprou mais um imóvel. Aí passou mais um tempo, ele é só adquirindo imóveis lá, que o sítio dele ficou show de bola. Botou. Olha, ficou uma coisa linda, linda. Até, como é que se diz? Na estrada, assim, asfaltar. Até asfaltar a entrada do sítio dele, até lá para dentro, era tudo asfaltado. E aí, com o tempo, foi passando, os anos foram passando, ele comprou mais terras do lado do sítio dele, foi aumentando, aumentando e acabou virando uma fazenda. Aí o pessoal, pau da vida, né? Queriam até bater nele e tal, porque você fica pedindo esmola, só que o pessoal estava indo em São Paulo, já não estava mais vendo ele pedindo esmola. Aí ficaram curiosos, pô, o cara sumiu, não pede mais esmola e tal. Aí passou um tempo, ele foi lá, comprou mais terra, e só aumentando a fazenda dele. Vem cá, cara, como é que você pedindo esmola, você fica em São Paulo pedindo esmola e chega aqui você fica comprando sítio? Isso é um pecado. Você está tirando dinheiro de quem precisa. Tem tanta gente aí precisando e você vai trabalhar, não sei o quê. Aí ele virou, aí ele foi contar a história dele. Ele falou, sim, realmente, quando eu fui para São Paulo, eu fui roubado, me tiraram tudo que eu tinha, eu não tinha nada. Nem casa para ficar, porque o dinheiro que eu levei era para mim pagar uma estadia até eu arranjar um emprego. Só que roubaram tudo meu, eu não tinha documento, eu não tinha emprego, eu não tinha casa, eu não tinha nada. Então o que que eu fiz? Ele falou, sentei numa esquina e falei, vou pedir esmola, é o jeito. Não tenho como trabalhar, não tenho documento, não tenho casa. Aí ele falou que ele começou pedindo esmola e começou a dormir debaixo dos viadutos e foi guardando o dinheirinho que ele pegava de esmola todo dia, ele guardava, guardando, guardando.
Aí ele falou, ninguém ia me roubar mesmo, porque é um mendigo todo, né, sem roupa, sem nada, fui guardando. Aí comecei a andar, retirei os documentos de novo, retirei meus documentos, aí abri uma caderneta de poupança e fui guardando dinheiro. E aí, como eu já estava me pedindo esmola, estavam me dando mesmo, estava tirando um bom dinheirinho, fui botando, depositando aquele dinheiro e guardando, que eu falei, um dia eu vou sair dessa vida. E foi guardando, 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 é uma história engraçada, né? Foi guardando, guardando dinheiro. Aí, como lá em Minas as terras eram baratinhas, as coisas eram baratas, ele juntou um dinheiro. E aí ele falou, a última vez que eu tive lá, um sítio estava baratinho. E eu pedindo esmola, e fiquei direto pedindo esmola, pedindo. Quando eu vi que o dinheiro que eu estava juntando, tinha juntado, dava para comprar esse sítio, eu fui lá em Minas, comprei o sítio e dali comecei a arranjar um emprego, comecei a trabalhar em São Paulo e juntando mais dinheiro, e desse dinheiro fui comprando mais imóveis, terra, porque eu jurei que eu nunca mais ia ser pobre na minha vida, nunca mais ia passar aquilo que ele tinha passado, né? Que foi roubado, virou mendigo, não tinha documento. Aí ele falou, no início eu tinha vergonha, que o cara falou, você não tem vergonha, não? Enganou tanta gente. Ele falou, não, não enganei ninguém. No início até tinha vergonha de pedir esmola, mas eu estava sem nada, gente. Eu fui roubado. Nem documento eu tinha. Não tinha nem onde dormir. Então, se eu fosse pedir emprego, ninguém ia me dar emprego. Iam me chamar até de mendigo mesmo. Então, já que eu estava mendigo, virei mendigo mesmo e fui. Só que os pontos que eu ficava eram um ponto que o pessoal dava gorjeta mesmo, com vontade. E eu tive sorte também, que fui pegando, fazia lanche por dia, não gastava com almoço caro nem com nada. E fui guardando dinheiro, fui guardando. Eu dormia debaixo do viaduto, e ali ninguém ia me roubar, porque estava vendo um mendigo, né? Cheio de bagulho num saco velho, ninguém ia pensar que eu tinha dinheiro ali. Então, eu juntei uma certa quantia, tirei os documentos. Aí ele falou, quando eu tirei os documentos novamente, aí eu pude abrir uma conta. Aí eu abri uma poupança e botei o dinheiro lá. E todo o dinheiro que eu catava durante o dia de pedindo esmola, eu ia depositando lá. Eu tirava um X para mim comer e ia depositando lá, até eu ver que eu tinha dinheiro para alugar um kitnet. Aluguei um kitnet em São Paulo, comecei a procurar emprego, só que eu já estava com dinheiro guardado lá juntando. Aí faltava, eu tinha ido lá em Minas, vi um sítio e achei barato, e o dinheiro que eu tinha guardado faltava pouco. Aí eu ia até voltar a trabalhar, mas como eu ganhava bem pedindo esmola, eu falei, não, vou ficar pedindo esmola até completar o dinheiro que eu quero comprar o sítio. Quando eu completar, aí eu saio dessa vida. Aí eu vou procurar um emprego, vou trabalhar, ou então vou trabalhar como autônomo mesmo, porque ele sabia fazer várias coisas. E aí eu vou começar uma vida nova, mas aí o sítio já está garantido lá. Ele falou, e foi assim que eu fiz. Ele falou, pedi esmola até ter o dinheiro suficiente para comprar o sítio. Quando comprei o sítio, aí eu já tinha documento, já tinha tudo, aí voltei a trabalhar. Fui trabalhar, andei trabalhando de empregado uns tempos, mas aí ganhava muito pouco. Até pedindo esmola, ele disse que ganhava mais do que o emprego. Aí ele falou, não, mas eu não vou ser mendigo a vida toda. Eu fiquei por um momento de necessidade, mas agora não tenho mais necessidade. Então começou a trabalhar por conta dele, que ele falou que sabia fazer várias coisas, começou a trabalhar e vender o que ele produzia. E já tinha o sítio lá, pagou umas pessoas lá para tomar conta do sítio para ele plantar e fazer lá criação e tudo. Aí, quando ele voltou lá, ele já estava juntando mais dinheiro de novo. Quando ele voltou lá, ele viu que o dono dos terrenos do lado estavam querendo vender. Aí ele, como ele continuava juntando dinheiro,
Aí ele falou, quando eu voltar aqui eu vou comprar, se não tiver vendido eu vou comprar mais essas terras. E assim foi. Ele falou, e assim ele falou, eu fiquei rico, mas não explorando, tirando os direitos de ninguém. Ele falou, virei mendigo sim, porque fui roubado em São Paulo, me tiraram tudo, nem documento eu tinha. Se eu fosse pedir emprego, sem documento e sujo, sem tomar banho, ninguém ia me dar. Então eu comecei a pedir esmola, ele falou, começou a pedir esmola. Quando ele tinha um dinheirinho bom, ele falou que comprou uma muda de roupa em brechó, ia nesses banheiros de rodoviária, pagava para tomar um banho, tomava um banho e voltava para a vida de esmola de novo, até ele se levantar. Quando ele se levantou, aí ele parou, ele falou, hoje em dia não sou mais mendigo, hoje em dia eu sou proprietário. Ele falou, tem uma fazenda, porque ele comprou do sítio, ele foi comprando os terrenos do lado. Ele tem criação de gado, tem criação de porcos, tem criação de não sei o quê, e plantação, e plantação. E tem funcionários que trabalham para ele. E ele continua em São Paulo, ele falou, continua em São Paulo trabalhando, mas futuramente eu vou largar tudo e vou vir para cá, para Minas. Aí eu achei interessante, sabe, essa história. Eu era adolescente, eu escutava as pessoas falando, e um dia ele foi lá, aí eu vi o pessoal falando, aí, ó, safado, mendigo lá em São Paulo e aqui tira onda de doutor, não sei o quê, de fazendeiro, de não sei o que lá. Aí foi onde o pessoal imprensou ele, as pessoas também se preocupam muito com a vida do outro, né? Aí o nego já estava até querendo dar uma coça nele. Ah, safado, fica pedindo esmola em São Paulo, ele aqui, ele tem isso, tem aquilo, ele não tem necessidade, está tirando a vez um necessitado, não sei o quê. Ele falou, calma, gente, eu vou contar minha história para vocês, e aí vocês vão saber o porquê que eu pedi a esmola lá. Aí foi onde ele contou essa história que eu acabei de contar para vocês. Eu achei interessante e lembrei esses dias, né? Porque são tantas histórias, tantas coisas que passam pela vida da gente, que quando a gente lembra assim, né? Eu lembrei e falei, vou contar. Vou contar para o meu pessoal, que dizem que adora historinhas. Então, essa vai ser a história de hoje. E é isso aí. Foi essa história. Na época eu era adolescente, mas eu prestei muita atenção, até porque o pessoal estava querendo bater nele, né? Chamando ele de charlatão, de se aproveitando, tantas pessoas precisando de esmola e ele tomando o lugar dos outros. Aí eu prestei atenção e escutei a história dele, então fiquei sabendo o porquê. Agora, aqui para nós, hein? Se ele pedindo esmola conseguiu juntar esse dinheiro todo, comprar um sítio, esmola dá dinheiro, hein? Deus que me perdoe, que eu jamais faria uma coisa dessa sem necessidade, né? Mas, que foi engraçado, foi, né? É isso aí, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like, tá? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E aí na descrição eu vou botar a minha inscrição como afiliado do Mercado Livre. Quando vocês quiserem comprar alguma coisa e me ajudar, tá? Clica lá na descrição e faça os seus pedidos. Tchau!